A carta de Paulo aos Romanos tem sido utilizada por alguns para defender que existe salvação fora de Cristo. Em contrapartida, outros dizem que quem não confessar a Cristo, independente de nunca ter ouvido falar dele, está condenado. Esse é um tema bastante polêmico, pois envolve a salvação de vidas, a evangelização e missões. Estamos com mais uma pergunta da série Passagens Polêmicas. Temos postado em nosso canal no YouTube, pr.alexaraújo, diversas perguntas e devocionais que buscam mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não tem erros, dificuldades sim. Por isso, incentivamos você a ler e meditar nas Escrituras, conhecendo suas verdades, descobrindo suas promessas, aceitando suas advertências e exortações e aplicando-a à sua vida. Vejamos como responder à pergunta: o que acontece com aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Quando se trata dessa questão, há duas posições dominantes entre os cristãos. Aqueles que acreditam que pessoas serão incluídas na salvação sem ter o conhecimento de Jesus, são chamados de inclusivistas. E aqueles que acreditam que a salvação é exclusivamente através de Jesus, são os exclusivistas. Vamos apresentar essas duas posições e assim você poderá analisar a melhor resposta para essa pergunta, a qual tem incomodado muitos cristãos. O inclusivismo é a crença de que a salvação é por meio de Jesus Cristo, mas que pode haver pessoas que são salvas sem conhecê-lo, ou seja, essas pessoas são redimidas por Cristo, mesmo que não o tenham confessado. Simplificando, Jesus pode salvar alguns que nunca ouviram falar dele. Os inclusivistas frequentemente citam Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Essa passagem é usada para sugerir que a salvação é possível à parte da revelação especial de Deus, as Escrituras. Para os inclusivistas, o conteúdo da revelação geral fornece conhecimento suficiente para a salvação. Mas o que é revelação geral? É a clara exibição que Deus faz de sua glória e poder nas obras da criação e da providência. É o que as Escrituras explicam quando dizem no Salmo 19, versículos 1 e 2, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E em Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Além disso, muitos inclusivistas apelam para o precedente dos santos do Antigo Testamento que foram salvos sem saber o nome de Jesus, já que a doutrina de Cristo e sua obra expiatória não foram totalmente reveladas a essas pessoas. No entanto, eles sabiam que havia provisão para o perdão de seus pecados e que não podiam ser aceitos pelos méritos de nenhuma obra própria. Eles tinham a forma do Evangelho sem seu conteúdo completo, e eles foram salvos. Para o inclusivista, o que importa para Deus é a fé humana respondendo à luz que ele forneceu em um determinado tempo ou lugar. É injustificado, então, que alguém afirme conhecer o destino dos não evangelizados. O fato é que Deus, ao lado das advertências mais solenes sobre nossa responsabilidade de responder ao Evangelho, não revelou como lidará com aqueles que nunca o ouviram. Muitos inclusivistas chegam a apelar para o caráter de Deus em defesa dessa visão,
pois sendo Deus amor, ele nunca condenaria alguém que nem mesmo tivesse a chance de ser salvo. Essa é a visão dos inclusivistas. Vejamos agora o exclusivismo. Para essa visão, a redenção é possível somente pela fé no Evangelho. Esta tem sido a posição cristã predominante ao longo da história da Igreja, e a que eu defendo, e permanece assim entre os evangélicos que creem na Bíblia hoje. Vários textos são comumente citados em sua defesa. Vejamos alguns. Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 23. Em uma leitura mais atenta do texto, observamos que ele apoia a visão exclusivista. O argumento de Paulo é que a revelação de Deus na natureza é suficiente apenas para condenar, não para salvar. Os homens não são culpados porque não ouviram o Evangelho. Eles são culpados porque não honraram seu Criador. Em outras palavras, não é pela ausência de algo, a fé, mas pela presença de algo, a rebelião. Sendo assim, Deus vai condenar o inocente homem da tribo indígena que nunca ouviu o nome de Cristo? A questão não é Deus condenar inocentes, é simplesmente não existirem homens inocentes. A Escritura não descreve os homens decaídos como tendo algum desejo de misericórdia e perdão. Jesus afirma que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não há nenhum justo. Outra passagem que atesta o exclusivismo é Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15 e versículo 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A ordem lógica na mente de Paulo é direta. Primeiro, a única maneira de ser salvo é invocar o nome de Cristo. Segundo, a única maneira de invocar o nome de Cristo é crer no Evangelho. Terceiro, a única maneira de acreditar no Evangelho é ouvir o Evangelho. Quarto, a única maneira de ouvir o Evangelho é pregando o Evangelho. A realidade de um outro meio de salvação, além da fé na palavra de Cristo, é difícil de se conciliar com esses versículos. Terceiro texto, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Todo o objetivo do Evangelho de João é convencer os leitores a crer e serem salvos. O apóstolo fala sobre a fé não menos que 97 vezes ao longo do seu Evangelho. Quando Jesus afirma, a não ser por mim, significa por meio da fé em Cristo. Não há outro meio. Quarto texto que comprova a visão exclusivista. O apóstolo Pedro declara em Atos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Observe que ele não diz meramente que não há outro Salvador debaixo do céu. Mais especificamente, que não há outro nome. Saber o nome desse Salvador, quem ele é, sua identidade, é necessário. Finalmente, há uma história particularmente reveladora em Atos capítulo 10. Deus ouve um devoto chamado Cornélio e o instrui a chamar um homem de nome Pedro, lá no versículo 5. Chegando no dia seguinte à casa de Pedro, os homens enviados por Cornélio disseram: Cornélio, um centurião, um homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação judaica fala, foi instruído por um santo anjo a mandar chamá-lo para vir à sua casa e ouvir o que você tem a dizer. Versículo 22. Pedro então viaja com os homens para a casa de Cornélio, onde o centurião diz: agora
estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor, lá no versículo 33. O que é interessante é que Cornélio não esperava nenhuma mensagem aleatória, mas especificamente aquilo que o anjo lhe dissera que seria revelado, uma mensagem pela qual você será salvo, você e toda a sua família, conforme Atos capítulo 11, versículo 14. Em outras palavras, foi uma mensagem sem a qual Cornélio teria perecido sem salvação. Apesar de toda a sua sinceridade religiosa, ele estaria eternamente perdido. Mesmo a sinceridade religiosa extraordinária não é suficiente. Foi necessário que Pedro deixasse sua casa e viajasse mais de 50 quilômetros para entregar uma mensagem sem a qual, mesmo a pessoa mais espiritualmente receptiva do mundo, não poderia ser salva. Alguém poderia dizer, mas isso é injusto. Embora às vezes possa parecer assim, na análise final devemos confiar na sabedoria de um Deus infinitamente bom e misericordioso. Talvez essa resposta pareça uma desculpa, mas não é. É a postura de humildade. Afinal, não é nosso lugar sujeitar o Criador às nossas noções finitas e decaídas de justiça. Nossa tarefa é acreditar em sua palavra e confiar em seu coração. O Senhor afirma em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O Senhor não precisa de conselheiro, pois como diz o Salmo 119, versículo 68, tu és bom e o que fazes é bom, pois ele é bom e faz o bem. O juiz de toda a terra fará o que é certo, segundo Gênesis capítulo 18, versículo 25. E acima de tudo, devemos olhar para o Calvário, o ápice da sabedoria, e o ponto de interseção da justiça e do amor. Lá em um madeiro, o juiz de toda a terra foi pendurado no lugar dos rebeldes que não queriam nada com ele. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, aconselhou: a coisa mais importante que podemos fazer quando nos deparamos com um tópico com grande carga emocional como este, é abrir a palavra de Deus, orar por humildade e compreensão e depois aceitar o que ela diz. Amado, vale ressaltar que bebês e pessoas com deficiência mental são consideradas por muitos, se não a maioria dos exclusivistas, como uma categoria separada. Naturalmente, incapazes de exercer uma fé consciente, eles não podem ser inseridos no quadro de Romanos capítulo 1, ou seja, o de uma humanidade rebelde, sem desculpa, que conhece a Deus e ainda ativamente suprime a verdade. Uma criança ou um deficiente mental não podem ser julgados de acordo com as obras conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Deus lida graciosamente com eles com base na obra de Cristo, à parte da fé pessoal. Concluo dizendo que, como cristãos, devemos fazer o nosso melhor para garantir que todos ouçam a mensagem do Evangelho. Somos chamados a espalhar as boas novas por todas as nações. Sabemos que as pessoas rejeitam o conhecimento de Deus revelado na natureza, e isso deve nos motivar a proclamar as boas novas da salvação por meio de Jesus Cristo. Somente aceitando a graça de Deus por meio do Senhor Jesus, as pessoas poderão ser salvas de seus pecados e resgatadas de uma eternidade longe de Deus. Espero ter ajudado você a entender melhor essa questão. Deixe seu like e comentários, pois servirá para avaliar nosso canal. Que Deus o abençoe e que você possa compartilhar a palavra do Senhor com outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém.